Estou aqui com o Jacinto, um dos maiores analistas do Brasil de fundo imobiliário, trabalha lá no Funds Explorer, um dos maiores sites do Brasil. Hoje nós vamos falar aqui o que é melhor para quem busca dividendos, ações ou fundos imobiliários. Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar a deixar aqui a sua opinião. O que você prefere para receber dividendos, ações ou fundos imobiliários? Já dá aquele joinha, se inscreve no canal. E aí, Jacinto, o que é melhor, ações ou fundos imobiliários? Bom, Thiago, eu sou suspeito para falar, então eu vou puxar a sardinha para o fundo imobiliário, obviamente, né? O fundo imobiliário em D mais zero, né? É difícil, por exemplo, uma empresa já pagar em D mais zero, por exemplo, 8 a 9% ao ano de dividend yield líquido de imposto de renda, né? O que já acontece com fundos imobiliários, né? Pela própria natureza do fundo imobiliário, né? Que ele é obrigado a distribuir 95% do lucro líquido ajustado ao caixa por semestre, né, Thiago? Eu concordo com você, se você quer comprar e já receber dividendos elevados hoje, no planeta, no mundo todo, é difícil você encontrar algo que pague aí próximo do que estão pagando os fundos imobiliários, 7, 8, às vezes até 9% de dividend yield. Isso eu reconheço. Então, se você quer dividendo hoje, provavelmente o melhor investimento para você fazer é fundos imobiliários. Isso não significa que ações não podem ser um caminho para investimento. Por quê? Porque as ações são participações em empresas e as empresas são dinâmicas. O Jacinto falou, os fundos imobiliários são obrigados por regulação a distribuir 95% do seu lucro caixa aos seus acionistas a cada trimestre. Na prática eles distribuem todo mês. Exatamente. A lucratividade. As empresas não, as empresas podem reter o lucro e reinvestir na atividade. Nenhuma empresa vai ser igual daqui 5 anos ao que ela é hoje, porque as empresas vão fazer investimentos. Alguns investimentos vão ser bons, outros ruins, mas as empresas vão fazer investimentos. Então, por exemplo, a Apple ficou durante 15 anos sem pagar dividendo e quando pagou o primeiro dividendo, pagou 5 vezes mais do que o preço de quem tinha comprado a ação lá atrás. Então, se você comprou a ação da Apple lá em 97... depois de 15 anos, ela ficou 15 anos sem pagar dividendo, mas você recebeu, depois de 15 anos, o primeiro dividendo 5 vezes mais do que o valor que você tinha pagado nas ações lá atrás. Por quê? Porque a Apple fez excelentes investimentos com os lucros que ela acumulou ao longo desse tempo. Lógico, eu estou pegando aqui um caso extremo, né, de extremo sucesso como a Apple, mas é isso que acontece com uma empresa. As empresas reinvestem parte dos seus lucros para continuar crescendo. Os dividendos da Itaúsa, desde 96, cresceram a uma taxa de 18% ao ano. Se você botar uma inflação média de talvez uns 5% do plano real, foi um crescimento de 12, 13% ao ano em termos reais. Ou seja, você comprou uma ação pagando 4% de dividend yield, que não foi um dividendo tão alto, mas esse dividendo ia dobrando a cada mais ou menos 5 anos aí, em termos reais. Ou seja, tipo, o dinheiro que em termos do seu poder de compra, né? Isso não acontece com fundos imobiliários, porque você compra lá um fundo como o FVBI, a propriedade é a mesma que era quando foi fundado o fundo imobiliário. Então, não existe crescimento de área, não existe crescimento muito acima da inflação dos dividendos dos fundos imobiliários. Então, essa é a principal diferença que existe entre ações e fundos imobiliários. Se você faz uma análise boa e consegue encontrar empresas que acertem, sobretudo a sua alocação de capital, pode ser que lá na frente os dividendos sejam maiores do que os fundos imobiliários, mesmo se você reaplicar. Porém, eu reconheço que quem busca dividendos hoje vai ser difícil encontrar ações que paguem os mesmos dividendos. Existem alguns setores que estão pagando bem, por exemplo, o setor elétrico, existem empresas como a Taesa que pagam um dividendo interessante. É mais raro, a Itaúsa está pagando um dividendo interessante ali na casa de 8%, mas são muito raras as empresas que estão pagando um dividendo nesse patamar. Para quem busca dividendo em D0, ou seja, hoje, talvez os fundos imobiliários sejam a melhor alternativa. Para quem pode abrir mão de dividendos hoje para talvez receber um dividendo maior lá na frente, ações é uma boa alternativa. Na prática, eu acredito que você deve ter um equilíbrio
das duas coisas na sua carteira. Você concorda? Concordo, Thiago. E só acrescentando em relação aos dividendos nos fundos imobiliários, né? Os dividendos dos fundos imobiliários, eles crescem, obviamente, a inflação todo ano, né? Mas, no entanto, ele pode crescer de duas formas. Ele pode crescer via revisional dos contratos, né? Ou seja, existe uma reavaliação imobiliária, né? Feita por uma consultoria independente. Se essa consultoria achar que o empreendimento ele valorizou num determinado período de tempo, na próxima vigência contratual, os aluguéis aumentam. Obviamente que os locatários têm que concordar com esse aumento, né? E portanto os dividendos podem aumentar, né? No caso, né? Via essa reavaliação imobiliária, aqui no mercado chamada de revisional. O segundo maneira é o fundo expandir a sua carteira via emissões de cotas, né? Obviamente que quando o fundo emite novas cotas, ele aumenta a base de cotistas. Então esse crescimento ele não pode ser tão, vamos dizer assim, expressivo, mas o dividendo ele cresce porque aumenta os ativos no fundo, aumenta os aluguéis a serem recebidos, né? Mas por outro lado você aumenta a base de cotistas, né, Thiago? Na prática, o investidor tem que analisar o dividendo por ação. Exato. Não adianta o fundo dobrar de tamanho se também dobrar o número de cotas. Né? Exato, ele aumenta a base. Se ele dobra a receita, dobra o lucro, mas o número de cotas dobra, na prática o investidor não ganhou nada. Né? Exatamente, tem que ver isso aí, é um dividendo por cota. Então é isso, pessoal. Para quem busca dividendos hoje, na minha conclusão aqui, fundos imobiliários são a melhor alternativa. Para quem pode abrir mão um pouquinho de dividendos hoje para o futuro, poderia considerar o investimento em ações. Um não exclui o outro. Eu explico isso bastante no meu livro Guia Suno Dividendos. Um não exclui o outro. Acho que os dois trabalham muito bem em conjunto, inclusive porque existe uma volatilidade menor em fundos imobiliários e às vezes até uma correlação baixa entre os dois. Então, se você tem ações, você consegue diversificar um pouco o seu risco através de fundos imobiliários. Acho que o mês de maio mostrou bastante isso, né? No auge do Ibovespa, o Ibovespa bateu 100 mil pontos e caiu para 89 e alguma coisa, caiu mais de 10%. Do topo ao fundo. Os fundos imobiliários caíram 3%, você falou outro dia. Exato. Então, eles dão uma balanceada interessante na carteira e amortecem parte da volatilidade. Por isso, eu acredito que os dois fazem sentido para quem busca renda. Obviamente, repito, fundos imobiliários pagam mais hoje, algumas ações pagam alto também, mas o investidor tem que considerar o retorno total ao longo do tempo. O que significa isso? Quanto que ele está abrindo de mão de dividendo hoje em troca de crescimento no futuro. Certo? Certo, Thiago, é isso aí. Então beleza, pessoal. Se você quiser aprender um pouco mais a respeito de dividendos, eu preparei um e-book que eu explico muito bem aqui, um pouco desse racional que eu expliquei nesse vídeo, obviamente de maneira mais aprofundada. Então eu convido aqui você a fazer o download, está aqui na descrição o nosso e-book de dividendos. Deixa aqui aquele seu tradicional joinha, isso ajuda aí para mais gente esse vídeo. E deixa aqui seu comentário. O que você prefere investir para conseguir dividendos? Ações ou fundos imobiliários? Nos vemos no próximo vídeo.